Sejam bem-vindos. Nós estamos vivendo uma época de pessoas dependentes emocionalmente e espiritualmente. Nós vemos que são pessoas que estão mendigando o pão diário, pessoas que vivem uma dependência emocional. E eu estou aqui lendo em Juízes 13. O verso 1 fala acerca do nascimento de Sansão. Sansão ele viveu uma dependência emocional, uma carência. Sansão ele perdeu a guerra por ele mesmo. Ele foi derrotado por ele mesmo, pelo coração enganoso. Ele viveu uma dependência emocional. Talvez você esteja sendo vítima de uma dependência emocional. E você vê que na história de Sansão, Deus ele projetou Sansão para ser um campeão de Deus. Um campeão imbatível diante de seus inimigos. Sansão, o projeto de Deus, que foi derrotado por ele mesmo. Ele foi levado pelos seus impulsos carnais. Nós vemos em Juízes 16 a paixão pelo pecado. Ele ficou apaixonado pelo pecado. Ele ficou apaixonado pelo mundo. Ele não estava vivendo o chamado. Você muitas vezes é uma pessoa campeã, uma pessoa imbatível, mas você está vivendo uma dependência emocional. E isso está tirando você do foco. Sansão, se você for ler em Juízes 13, ele era o projeto de Deus. Deus projetou Sansão desde a madre da sua mãe. Ele foi consagrado a Deus para viver um projeto espetacular. E você vê Sansão desvalorizando o seu chamado. Sansão brincando com o chamado, brincando com o poder. Ele brincou com o poder que Deus deu a ele. Ele brincou com o chamado que Deus tinha dado a ele. Ele brincou com a força que ele tinha. Ele não valorizou. Ele foi e brincou com o governo. Você vê Sansão brincando com os inimigos, qual estava escravizando Israel, aonde que ele era para fazer guerra, defender o povo de Deus. Talvez Deus ele nos projetou para fazer guerra contra os inimigos que têm destruído a nossa família, a nossa casa, nossas finanças. E muitas vezes a gente está brincando com o inimigo. E você vê o projeto de Deus dizendo: Sansão, tu és o libertador de Israel. O povo está escravo. E Sansão vai aos inimigos para fazer amizade, sendo que era para fazer guerra aos inimigos. Você vê ele brincando com os inimigos, ele brincando com a graça de Deus. Sansão estava brincando com o dom que Deus tinha dado a ele. E você vê aqui na palavra, em Juízes, que está aqui adiante de mim, a misericórdia de Deus. A misericórdia. Sansão, ele brincou com a misericórdia de Deus. E ele vai dar banquete no arraial, que significa no local aonde os inimigos estavam. Ele estava vivendo um chamado, vencendo as guerras, mas não estava no propósito, o chamado que Deus tinha para a vida dele, de defender. Ele estava sendo conduzido pelo desejo do seu coração. Ele estava nas mãos dos filisteus. Imagina Sansão pensando que estava vencendo, mas estava escravo. Estava vivendo uma dependência emocional e espiritual. Então, você vê Deus dizendo: Sansão, o teu inimigo quer desconstruir a tua imagem. Ele quer desconstruir a tua honra, qual eu te honrei. Ele quer tirar o crédito que você tem, a autoridade. Ele quer tirar a tua moral. Tem uma pessoa que está na dependência emocional. Ela é uma pessoa manipulada, enganada. Sobre ela existe um principado, um domínio espiritual. Então nós estamos lidando aqui com batalha espiritual. Você vê os inimigos que se levantaram contra Sansão. Eles têm estratégia de combate para destruir os profetas do Senhor. Você vê ele destruindo a imagem de Sansão. Muitas vezes o inimigo se levanta para destruir a tua imagem, desconstruir a honra da qual você tem no meio da sua família, do seu trabalho, das áreas que Deus colocou você para ser honrado. E muitas vezes o mal, ele vem para querer trazer desonra, como foi na vida de Sansão, desconstruindo crédito, a autoridade. E você vê ele
credenciando Sansão de uma autoridade de Deus. E você vê a moral que Sansão perdeu diante dos inimigos, a perda da identidade, do propósito, porque Sansão ele perdeu a sua identidade do propósito. O propósito era fazer guerra, fazer o povo ser livre, e Sansão ele fez o contrário. Ele fez banquete, festa, ele fez amizade com os inimigos que estavam oprimindo, destruindo a família, destruindo a nação de Israel, o povo de Deus. E muitas vezes o diabo sabe a inclinação da nossa carne, só que Sansão, ele perdeu a guerra por conta dele mesmo, por conta do orgulho. Você vê que ele abriu mão do chamado. O resultado final foi a morte, foi roubado, foi destruído. Ele foi enganado, ele foi destruído na vida sentimental. Você vê que Sansão ele faz tudo errado. Você vê que Deus ele fez um projeto da qual eu falei no início. O projeto que Deus tinha, o campeão, Sansão era o campeão. E a posição que ele ocupou diante de Deus foi fazer tudo errado. Ele foi envolvido, ele foi enganado, influenciado. Talvez você esteja sendo envolvido, envolvida, influenciada. Vemos Sansão perdendo a autoridade. Ele foi roubado, porque o inimigo vem roubar, matar e destruir. Ele foi destruído, ele foi escravo, seduzido pelo pecado, pelo o inimigo. O inimigo que estava oprimindo e destruindo. Muitas vezes o inimigo vem nos destruir. Muitas vezes o inimigo se levanta contra as nossas emoções. Mas Deus está dizendo assim: diga ao fraco, eu sou forte, te fortaleço, te liberto, te faço um campeão, para que você venha libertar a sua família da opressão, para que você venha defender a sua família, para que você venha honrar a todos os credores, a todos que estão esperando. Eu costumo falar que você tem que ter cuidado aonde você está caminhando, porque tem pessoas atrás de você que está seguindo os teus passos. Você é referência para alguém. Você é referência para as pessoas que estão te observando e acreditam em você. Essas pessoas, elas acreditam em você. Assim como Sansão, da onde Deus colocou no meu coração esta palavra. Ei, Sansão perdeu de viver uma vida extraordinária. Ele era para ter vivido uma grande promessa de Deus. Ele foi vítima de chantagem emocional. Ele viveu uma vida muito perturbada. Sansão, ele se deparou escravo. Mas nós vemos aqui o propósito de Deus para ele. Você vê que a nossa vida, o nosso altar, precisa ser restaurado todos os dias. Todos os dias nós temos que reparar, renovar o nosso altar, que é o nosso coração. Vemos Sansão quebrando os votos, quebrando a promessa que ele declarou de fidelidade, de obediência a Deus. Você vê Sansão quebrando pactos, desonrando a Deus. Você vê ele entristecendo a sua família, porque ele é nazireu, ele é consagrado, ele é potencializado por Deus para uma grande obra. E a fraqueza de Sansão, muitas vezes nós não queremos falar da fraqueza de uma mulher forte, de um homem forte. É deselegante, é desonroso nós falarmos da fraqueza. É gostoso falar da força, da formosura, é gostoso falar de tudo que é atrativo, mas quando resolvemos falar da fraqueza, da nossa limitação e fraqueza, aí muda a história, porque nós seremos confrontados. E você vê nosso Deus nos convidando para uma restauração. O nosso altar precisa ser restaurado todos os dias, constantemente precisa ser renovado, reparado e restaurado. Deus sempre, Ele te chama para restaurar a nossa sorte. Ele te convida, vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado,
e eu te aliviarei. Porque existe uma necessidade de ser a tua vida restaurada, o seu relacionamento com Deus. Deus, ele quer renovar a tua comunhão, ele quer trazer a terra aos céus, o movimento, para que as coisas comecem a dar certo. Então nós vemos que existe a fraqueza de um homem forte. A fraqueza de um homem forte. Você vê que ele abre mão do seu chamado. Ele não valoriza aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Ele brinca com a força, brinca com o chamado, ele brinca com os dons, ele brinca com a presença. E como eu já tinha falado, mas existe a força de um homem fraco. O Senhor Deus, ele diz ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então você vê a força que vem de Deus, de um homem fraco. Então o homem fraco, ele nunca vai abrir mão do seu chamado. Ele vai caminhar com Deus. Ele é amigo de Deus, porque ele sabe que existe uma necessidade, uma dependência de buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, buscar-me-ei, é Deus falando, e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Então você vê que aqui nós vemos um jugo sobre Sansão, um subjugo. Então ele foi manipulado, traído. Em tudo que nós vemos sobre Sansão, nós vemos ele traindo Deus, ele negando o seu chamado. E você vê na terra o reflexo, aonde que ele foi traído por várias vezes, desprezado, humilhado. Então você vê que existe uma lei da semeadura. Você planta e você colhe. Se eu sou infiel a Deus, Deus, ele vai fazer você colher. Que as pessoas na terra sejam infiel a você. Se você é infiel a Deus, Deus vai fazer as pessoas serem infiel, porque é a lei da semeadura. Eu planto, eu colho. Você vê que tem pessoas que traem a Deus, desonram a Deus, e na vida dela são pessoas que se achegam e atraem, a desprezam. O poder de Deus só se aperfeiçoa em nossas vidas pelas nossas fraquezas. É nessa fraqueza que você tem, e você reconhece, e você não aceita. Eu digo que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus entra nesta situação e te traz a libertação. Porque em Salmos 46 diz, o Deus poderoso é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Então você vê que a sua vida não vai ser abalada por esta situação. Glória ao nome de Jesus. Somos consagrados do Senhor e nada poderá tirar a poderosa mão protetora de Deus sobre a tua casa, a tua família. O Senhor está com a mão protetora. Diz o Senhor, aquele que habita no esconderijo, a mão protetora de Deus traz para você a proteção. Você habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você habita neste esconderijo. A sombra do Onipotente você vai descansar. É profético o que Deus está te entregando. Então você vê Sansão desprezando as orientações de seu pai e da sua mãe. Sansão desprezando os princípios de Deus. Sansão estava desprezando a orientação de Deus. E você vê ele em grande desespero, Sansão em grande agonia. Por quê? Porque ele foi envolvido, ele foi enganado pelas suas próprias atitudes. Ele foi influenciado, ele se tornou uma pessoa dependente emocional de pessoas. E você tem que ser dependente emocional, espiritual, em tudo. Você tem que ter a dependência em Deus.
porque Deus, ele é o teu provedor. Você vê Sansão perdendo a autoridade. São pessoas que não têm autoridade mais. E você vê ele sendo roubado, destruído, tudo sendo destruído, e as coisas se perdendo, ele sendo roubado por tantas outras situações. Pessoas desonestas vindo até ele, levando aquilo que Deus o tinha entregado. Ele brincando com seu chamado. Ele foi escravo. Sansão, ele era livre, o libertador de Israel. Você vê Sansão sendo motivo de chacota. Isso é o projeto do inimigo para as nossas vidas, sendo motivo de chacota. Mas existe um Deus que pega a maldição e quebra e transforma em bênção. Você vê Sansão clamando ao Senhor. E o Senhor falou para Jeremias: clama a mim, não importa a situação. Não importa a escravidão que você esteja, não importa o fundo do poço, não importa o tamanho do problema, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei o livramento, a libertação, anunciar-te-ei a minha vitória, coisas grandes e firmes que você não sabe. Então vamos adentrar o assunto e vamos entender que existem pessoas, você conhece pessoas que estão sob influências deste espírito manipulador. Esta pessoa, ela está sendo conduzida a uma situação abusiva. E você vê que isso é desumano. Nós estamos vivendo a época de mendigos emocionais, pessoas que precisam de Deus, pessoas depressivas, com crise de ansiedade. Você vê que estas pessoas, elas têm fobias, são tantos outros sintomas como desespero, não é? A manicure destas pessoas são os dentes. Ela faz as unhas com tanto nervoso e você vê uma influência maligna que está atraindo estas pessoas. Elas se aproximam, elas muitas vezes tornam sócio, se aliam, e a pessoa esquece de consultar o Senhor, a pessoa esquece de buscar o Senhor, a pessoa não quer buscar orientação em Deus, como o nosso Deus revela. Ele revela, ele falou: revelarei o oculto, profundo e o escondido, te libertarei, te darei paz, segurança. Então, o verdadeiro homem de Deus é aquele que denuncia o pecado, é aquele que traz a verdade do Evangelho e denuncia os sistemas diabólicos. Eu estou denunciando uma influência que muitas vezes leva a pessoa à morte, à destruição, ao suicídio. E Jesus nos convida a buscar a sua presença. Buscar-me-ei, ele nos convida, Deus, dizendo: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você é blindado por Deus e o maligno não te toca, não toca a sua família, não toca a sua casa, não toca os teus bens. O maligno não te toca porque você é blindado por Deus. É o próprio Deus que te blinda, ele blinda a tua igreja. Ele está dizendo assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, Deus está te dando autoridade neste momento. Deus está entrando nesta guerra. Deus está blindando individualmente a sua vida, a sua família. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, causará dano. Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Então existe o poder e a autoridade que faz você vencer, ser blindado. Em 1 João capítulo 5, versículo 18 está escrito: aquele que é nascido de Deus é blindado pela proteção divina e o maligno não lhe toca. Quem é blindado por Deus é revestido de toda a armadura de Deus e consegue anular todos os dados inflamados do maligno através do Espírito Santo, através do escudo da fé. Então, seja abençoado através dessa palavra, sua família, e eu estarei orando por ti. Eu colocarei você nas minhas orações.
Você veja que lá em Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Tenha paz. A graça do Senhor resplandeça sobre ti. Deus te cerque de bondade. Deus te cerque de misericórdia. Que Deus te dê a paz. Que Deus te liberte. Que Deus tire tudo que está te oprimindo hoje. Traga luz em meio às trevas e que Ele resplandeça a sua bondade sobre a sua vida. A doce graça do Espírito Santo, a comunhão do Senhor Deus esteja contigo para sempre, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.